Olá, você está na primeira temporada do Na Mesa com David Pimentel. E hoje eu estou com um empresário muito importante aqui na área da construção civil de Orlando, nosso amigo Joe Douglas. Joe, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, David. Joe é empresário que atua em algumas áreas de negócios, entre elas a construção civil. Seu mais novo empreendimento está acontecendo nesse momento. Joe está construindo um centro de negócios em Orlando. Sim. Joe, que maravilha. O que é esse centro de negócios? Esse centro de negócios, ele é tanto um acolhimento para brasileiros, mas ele é uma conexão muito poderosa entre brasileiros, americanos e outras nacionalidades. A gente tem hoje uma sede com 22 mil square feet, que em metro quadrado dá mais ou menos É 2.100 grande. metros quadrados. E nós temos lá grandes nomes. Nós temos ali a UCF, vamos ter lá a presença da Publix, da Universal, da Disney Uau. e grandes empresas brasileiras também. Isso aí, como que ele é usado, esse centro de negócios? Ele é para fazer negócios, para uma área onde você possa alugar para ter uma atividade? O que é esse centro? Só para entender, porque você Nós, falou que tem um warehouse de 22 mil square foot, é isso? não é um warehouse, é um centro empresarial É mesmo. um centro É um empresarial. centro empresarial. Ah, Tem sim. várias salas de escritório, tem vários Escritórios. escritórios, né? Salas de reunião, espaço para eventos corporativos. Nós temos no mesmo complexo, nós temos um espaço para eventos corporativos que cabe até 200 pessoas, 3 salas de reuniões espalhadas e 60 salas comerciais. Essas salas comerciais, elas não são para usar no modo coworking, né? Nós temos ao lado, inclusive, nós temos um parceiro lá de coworking. Essas salas são realmente para parceiros. Então, empresas que fazem parte aí desse centro empresarial, que se ajudam, que fazem negócio entre si. Olha que legal, isso é bem impressionante, né? Ter um centro de negócios onde venha trazer muitos empresários, muitas empresas para trabalhar num ambiente só, que é esse centro que você está fazendo agora, centro de negócios. Bem, Joey, me fala um pouco de você, assim, como foi sua vinda para os Estados Unidos? Eu sei que hoje você é um empresário de sucesso, você tem aqui realmente se destacado na comunidade. Isso é muito importante, isso é legal. O conteúdo que nós buscamos hoje aqui é sobre isso, sobre empresários que estão hoje tendo sucesso nos Estados Unidos, né? Tem uma comunidade de brasileiros que realmente precisa, o quê? De informação, informação séria. E hoje eu te pergunto, o que te levou a vir para os Estados Unidos e você atuar nesse ramo que você está hoje? Eu já admiro a cultura americana já desde criança. Então, assistia aos filmes e via tudo, sempre tive vontade de morar, mas não ia a fundo. E depois de vir aqui de férias, né, e conhecer tudo isso aqui, eu comecei a planejar essa mudança, que não ia ser fácil, né, era uma mudança muito grande. E a minha filha sonhava em fazer o high school aqui. Então a minha filha começou a falar que ela queria fazer o high school e eu juntei com a vontade que eu tinha de morar. Comecei a pesquisar, vi que a construção era um bom ramo de atuação, né, um ramo que eu cresci dentro da construção e pensei, poxa, por que não? E como todos os brasileiros, eu vim para cá e comecei de baixo. Eu não abri uma empresa grande aqui no começo. E você já chegou e abriu uma empresa ou você começou a trabalhar, aprendeu o trabalho? Como que foi? Conta. Eu cheguei aqui e comecei a trabalhar para outras pessoas, para outras empresas. E nos 2 primeiros meses eu pensei em voltar embora todos os dias. Todos os dias eu pensava em voltar embora porque eu começava a trabalhar às 6 da manhã e parava às 10 da noite. E isso me afastou da minha família. Depois de passar por essa fase, eu coloquei um limite. Eu cheguei um dia, eu pensei assim, poxa, eu vou ter que dar uma pausa nisso, né? Eu preciso parar, ou porque eu tô perdendo a família. E eu decidi que ia tirar folga alguns dias da semana, sem faturar nada, para buscar novos negócios. Olha, E aí eu comecei isso, eu comecei a busca de clientes, comecei eu mesmo a fazer o marketing e fui pegando negócios, clientes pequenos, depois clientes grandes, até que uma das clientes que foi um primeiro trabalho grande mudou o game. há quanto tempo você já está aqui, Douglas? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Olha só, que história. Douglas chegou aqui há 5 anos, já fez isso tudo. Começou a trabalhar, aprendeu o trabalho, já desenvolveu, já montou a sua empresa e hoje está aqui dando relatos desse sucesso que você hoje construiu e já está montando um centro de negócios. Isso aqui é bem ousado.
Sim, realmente a gente vê que você tem uma linha, né, empreendedorista mesmo, que você empreende aqui com muita força, determinação, né? sim. E você é de onde do Brasil, do Sou de Araraquara, interior de São Paulo. interior de São Paulo? Olha, muito bacana, viu? Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao iniciar a sua empresa em um novo país? O primeiro foi o idioma, né? Quando eu cheguei aqui, eu pensava que eu falava alguma coisa de inglês e eu vi que eu não falava nada. Mas eu não desisti. E eu mesmo falando com os americanos, Aham, gaguejando, faltando palavras, eles se comunicavam, não são preconceituosos. não. E em meio a isso, eu convivendo com os americanos, eu fui aprendendo inglês. Então a primeira barreira foi superada, foi o idioma. E depois a maior barreira foi a mão de obra qualificada. Essa aí a gente, até hoje, nós temos bons parceiros hoje, mas até hoje ainda é um desafio, porque quando você quer escalar um negócio, É, você precisa de parceiros, precisa de muita mão de obra e é difícil. é o que eu tenho falado. Tem muitos empresários hoje aqui nos Estados Unidos, tem pessoas que já estão aqui há 20 anos, outras há 15, outras 10, e não têm conquistado sucesso. E eu vejo que tem empresários que chegam aqui com pouco tempo, mas com bastante ousadia, conseguem chegar, né, a ter sucesso. Hoje nós vemos que você já, além de ter começado a sua empresa, hoje você está trabalhando só com casas de alto padrão, que não é algo simples, não é fácil. Eu acredito que precisa de muita habilidade para você começar um projeto de alto padrão. E detalhe, coragem. E eu queria que você contasse para mim assim um pouco qual foi a estratégia que você usou para assim conseguir, né, fazer esse trabalho, você conseguir acoplar essa empresa, montar seu projeto e ele realmente acontecer. O foco sempre foi qualidade. Então, nós focamos sempre em alta qualidade. E os americanos, eles não estão habituados com isso. Os americanos, eles recebem um produto sem qualidade e ficam satisfeitos. Quando eu comecei a atender o público americano, porque eu não trabalhei com brasileiros, Sim, eu mesmo sem falar inglês, eu buscava americanos, porque o raciocínio era lógico. Poxa, nós estamos num país de americanos. completamente, Então, lógico. por que eu tenho que buscar outras nacionalidades, né? E buscando americanos foi onde eu tive sucesso, entregando muita qualidade. É o que eu falo. Quando você tem coragem, determinação, não importa, não tem barreira, não tem idioma, não tem nada que vai te travar. O importante é você, é o que eu costumo dizer, você tem que ter principalmente foco e coragem. Quando você tem coragem, as coisas avançam. O maior medo, eu acredito que é do empreendedor brasileiro, quando ele chega nos Estados Unidos, é os obstáculos. Primeiro, é o idioma, mas qual é o maior deles? É a si mesmo. O cara não Sim. consegue se encarar e falar assim, não, eu vou avançar e eu vou conquistar. Eu vejo que você usou estratégias, usou uma forma muito básica disso acontecer, que é simples, como eu digo sempre, é simples ter sucesso, é Sim. fácil ter sucesso. A única coisa que precisa, coragem. Isso parece que você tem mesmo, né? Bastante. Bastante. E como é que você vê esse mercado aqui em Orlando de casas? Está aquecido? Como é que está? O mercado de alto padrão, ele não tem crise. As pessoas que consomem um Uau! imóvel de alto padrão não tem crise. Você pode ouvir falar que existe alguma economia fraca, que existem sinais de crise, mas quem consome o produto de alto padrão não tem crise. Porque eles não precisam de financiamento, e se eles precisarem, eles têm os bancos de portas abertas. Então, esse foi o foco inicial, alto padrão. E hoje, com a construção, né, do ground up, que eles falam aqui, que é a construção do zero, a gente constrói também o meio padrão ali, o médio. Não construímos o padrão Minha Casa Minha Vida, que é o entry level. Sim, A gente constrói o médio padrão. Então, do médio para cima, na construção, também não tem crise. Então, esse é o foco. Por isso que a gente se destacou do mercado e que a gente continua hoje separados aí tanto das grandes construtoras americanas quanto dos pequenos construtores. tem muita concorrência nesse mercado de casas de alto padrão? Não sinto concorrência, porque o americano que está estabilizado aqui, que já tem nome há muito tempo, o padrão deles é diferente. Então, o Uhum, americano que faz o alto padrão, ele faz o alto padrão de 50 anos atrás. é verdade. Então, é aquele padrão clássico americano que os americanos mais velhos gostam, mas os mais jovens não. Os mais jovens gostam já do moderno ou do contemporâneo. E é por isso que a gente se destaca, que a gente constrói esse padrão. É verdade. E nós, antigamente, né, as casas, essas casas de alto padrão, elas sempre eram construídas mais em Miami. Hoje eu vejo que a construção civil ela está bem aquecida em Orlando, casas de alto padrão, principalmente para brasileiros. Qual é a demanda que você está tendo? Você tem alguma demanda de brasileiros também comprando casas? Porque eu tenho visto que muitos brasileiros estão investindo nos Estados Unidos.
estão comprando casas aqui, estão vivendo aqui e trabalhando no Brasil. Você tem se deparado com esse tipo de negócio? Essa é uma pergunta muito interessante. Os brasileiros, eles querem investir aqui e eles pensam muito no investimento de uma casa de vacation, uma casa de férias. Uhum. Eles compram isso como um investimento porque quando eles vêm para cá de férias, eles podem usar também. Uhum. Essa é uma forma de dolarizar o patrimônio, mas não é o melhor investimento. Sim. Porque para investir no mercado imobiliário, né, para investir no real estate, alguma empresa ela já construiu, já ganhou o seu dinheiro e já saiu da operação, que é a construtora. Então, a gente hoje está um passinho atrás disso, a gente consegue entregar para o investidor brasileiro, né, se ele quiser investir na construção, essa possibilidade. Ele entra no projeto conosco e sai sem ter que manter o imóvel com toda a dor de cabeça que gera o imóvel depois. Aí, no caso, é um investimento. Né? É, Mas para morar, não tem muitos brasileiros comprando essas casas de alto padrão. Tem também. Brasileiros aqui, eles são a terceira nacionalidade que mais consome imóvel. Uau. Os brasileiros, em 2023, trouxeram 109 bilhões para os Estados Unidos. Desses 109, 3 bilhões foram destinados a imóveis. Então, tem muito brasileiro comprando imóvel aqui e muitos brasileiros consumindo imóveis de alto padrão. Mas, como no Brasil, o brasileiro ele escolhe os melhores locais. Os locais, as comunidades já estabilizadas, né? E aí não tem terreno para construção. Então, eles compram imóveis muito caros e depois precisam de uma reforma. E a sua área de atuação, você atua mais aqui em Orlando? Você também faz alguns trabalhos fora, alguns estados? Como que funciona? A gente trabalha na Central Florida, né? Que é Orlando e mais ou menos 30 milhas, um raio de 30 milhas. E temos outra operação em Port Charlotte, que é na costa oeste da Flórida. Lá nós estamos com um projeto para construir 3.000 casas nos próximos 5 anos. 3.000 casas. Mas só que são casas, não são casas de alto padrão. Não, são médio. São médias. São médio. É um mercado bem aquecido. O que você pensa a respeito do mercado para esse próximo ano, de 2025? 2025, a gente espera um aquecimento do mercado imobiliário por conta da taxa de juros. Então, após a definição aí do cenário político, os estudos aqui, eles apresentam que a taxa de juros ela vai voltar para o padrão normal, para o patamar dos números normais. Então, quando a gente atingir essa taxa de juros normal, vai faltar imóvel no mercado de novo, como aconteceu na pandemia. Sim, eu como empresário, também dono de lojas, vendo supplies para construção, eu percebi que houve um aquecimento agora, né, bem agora depois de março, já começou a aquecer, né, as vendas e eu vejo que tem mais construção. Eu percebo que o ano que vem, talvez a gente possa experienciar tipo assim, um movimento diferente no mercado imobiliário. Porque o que eu estou vendo? Eu estou vendo muita casa de aluguel, uma demanda muito grande. E os aluguéis estão ficando cada vez mais caros. E eu acredito que o ano que vem, sim, eu acho que nós vamos ter um mercado bem aquecido. E eu espero que sim, né? Porque, como se diz, eu quero também vender para o Douglas, né? A gente está aqui, mas como a gente discute ideias, essa mesa aqui é maravilhosa por causa disso. Porque aqui, além de ideias, surgem também negócios, né? E a gente vê a história aqui do Douglas, ou do Joe Douglas, que ele saiu, né, lá de baixo, como muitos brasileiros, chegou aqui com todos os seus desafios e conseguiu vencer na América. Isso é um exemplo forte do empresário, do empreendedor que sabe aonde quer ir, sabe aonde vai estar daqui os próximos anos. Eu sei que você tem sonhos, Douglas, a ser realizados ainda. Eu sei que você já conquistou muitas coisas, mas qual é a sua ambição? Você tem assim algo assim maior? Você tem um foco, uma meta ainda na vida? Como é que tá? Porque eu sei que você já conquistou muitas coisas. Os objetivos são muito grandes. A gente tem que ter objetivos. Eu acredito que um homem sem objetivos, ele vive ali sem ânimo, né? Então, temos que ter objetivos ousados sempre. Eu sou um cara que gosta de desafios, eu gosto de metas. E a nova meta, na verdade, a única meta financeira que eu tracei na minha vida, eu tracei esse ano. Então, temos aí grandes números para alcançar ainda. Eu gosto muito de metas. E realmente eu sou muito curioso nisso. Eu tenho minhas metas, né? Eu costumo fazer metas de 5 anos, de 10 anos. Como é que você traça as suas metas? Você traça as suas metas ano a ano ou você tem um tempo determinado para isso? Eu traço metas de ano, 5 e 10. Então, curto, médio e longo prazo. Isso, exatamente. Eu também faço isso. Eu só trabalho de forma diferente. Eu traço a meta e nisso eu começo a fazer metas das metas
que são os planejamentos do decorrer do caminho. Isso é muito impressionante. Eu gostaria que você deixasse algum conselho para aquele empresário, né, aquele empreendedor que está começando agora, que está na construção, que passou por aquele mesmo lugar que você já teve, aquela dificuldade onde você começou a trabalhar, acordar cedo, às 6 horas da manhã, pegar ali no arado, começar a fazer framing, né, trabalhar com construção, e que hoje, o que ele sonha, assim como você, mas muitos não têm coragem. Eu sei, aqui a gente está falando não somente para Orlando, mas nós estamos falando para todos os Estados Unidos. E além de falar para todos os Estados Unidos, nós estamos falando para aqueles brasileiros que estão lá no Brasil e sonham vir para a América, né? Viver o sonho americano. Eu sei que não é fácil, mas que precisa de muita determinação e coragem. Que conselho você daria para essa turma toda? Porque você hoje é um exemplo. Para não ter medo. O maior desafio do ser humano é ele próprio. E os brasileiros que chegam aqui, eles muitas vezes ficam na mão de outros brasileiros sem ter aí a possibilidade de expandir os horizontes. Então, primeiro, desafie e supere você mesmo. E depois disso, trabalhe com americanos. Trabalhe para americanos. Então, busque clientes americanos. Porque não que o brasileiro não seja bom, é porque nós somos a minoria aqui. É verdade. Então, enquanto nós temos aqui 250 mil brasileiros na região de Orlando, nós vamos ter 2,5 milhões de americanos. Então, é muito mais fácil você entregar o trabalho para um americano e conquistar um americano do que um brasileiro. Exato. O brasileiro ele está buscando a qualidade que tem no Brasil com o preço que tem no Brasil. Sim. E isso não funciona aqui. O americano não. O americano ele sabe que a qualidade custa muito. E ele paga feliz. Então, nós, como brasileiros, a gente tem uma mão de obra acima da média, Sim. de natureza. Sim. Então, entregando o trabalho para o americano é onde você vai se destacar. É onde o brasileiro ele vai conseguir mostrar realmente ali quais são os nossos diferenciais. Né? Uau! Bem, aqui a gente vê que realmente o Joe ele não chegou lá por acaso. E você que está nos acompanhando, você também pode chegar lá. Se você acreditar, se você for determinado, se você entender esses conselhos, essas estratégias, essas direções, informação que o Joe passou aqui hoje, se você almeja crescer nessa área e também começar a construir casas de alto padrão, sim, você tem que ter foco. É claro que ele não faz só casas de alto padrão, mas tem um universo, né, de negócios hoje que ele está fazendo. Então, nós vemos que o Joe ele vai crescer ainda muito mais, é um gigante aqui na América. Eu quero te agradecer, Joe, por estar aqui hoje comigo. E eu, sinceramente, eu tenho muito a aprender com você. Eu acredito que muitas pessoas têm muito a aprender com você por causa dessa determinação. É uma história de vida. Não é simplesmente, né, você vir para os Estados Unidos e trabalhar e falar, consegui. Não. Tem tudo, tem todo um aparato por trás, tem todas umas ideias, tem toda uma criatividade. E eu vejo que você é uma pessoa extremamente determinada. Você está de parabéns, Joe. Obrigado, obrigado. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, eu trouxe $15 mil. E desses $15 mil, a gente conseguiu multiplicar bastante. Então, você que chegou aqui, e que você não traga 15 mil, você trouxe $500. Você tem que fazer o básico. O básico é o quê? É fazer bem feito. Então, faça bem feito que você vai chegar longe. Atenda com qualidade, né? Cumpra os seus compromissos aí, honre todos os seus compromissos que você vai chegar longe. E, de novo, foque no americano, trabalhe com americanos. Os americanos, eles adoram o trabalho dos brasileiros e a gente entrega uma qualidade acima da média. Então, trabalhe para americanos que você vai conseguir aí chegar muito longe. Caramba, olha só que massa, isso é muito legal. Gente, nós estamos aqui na primeira temporada com David Pimentel, na mesa, trocando ideias, jogando ideias sobre essa mesa para você. Então, peço a você, nos acompanhe, assista os próximos episódios e até a próxima.